E como que fala? Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Boa noite. Mais um livecast imobiliário. Paulinho, hoje com a nossa convidada Silviane Guedes, advogada especialista em direito imobiliário, vai trazer bastante coisa aí, bastante novidade para você que nos segue aí no nosso livecast imobiliário toda terça, toda quinta-feira. Continue nos seguindo no nosso canal no YouTube e também nas nossas redes sociais, @Marcelo Palma Oficial e Paulo Brito, paulo.brito.imóveis, nosso Instagram. Aproveita, doutora, e já vai, colocando aí suas redes sociais. Fala aí qual que é o seu Instagram. Meu Instagram é Silviane Guedes ADV. Silviane Guedes ADV. Então, quase falei um e-mail aqui. Muito bem-vinda, Queremos agradecer aí pela pronta recepção aí do nosso convite, viu? Pra gente é uma honra ter você junto com a gente aí na Lovecast. A gente já caminha há um tempo juntos já, em parceria, tanto na parte aqui, da imobiliária, quanto também na associação. A gente, acompanha a trajetória aí do seu desenvolvimento, quanto, advogada, especialista no direito imobiliário, e a gente está muito feliz de estar com você essa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, todo mundo. Boa noite, doutor. Paulo. É um prazer aqui estar com vocês. A gente já vivencia e trabalhamos juntos há um tempo, no direito imobiliário, que é uma área que eu me identifiquei muito e gosto muito de atuar, Então, legal. Eu estou assessorando aí os corretores, como advogada da Associação dos Corretores de Limeira, então presto serviço para vocês, como outras imobiliárias, e o público em geral com as dúvidas que ocorrem nessa área, que tem muita dúvida e muito problema e muitas circunstâncias que ocorrem, Tenho certeza que você tem muita história, então conta pra gente um pouquinho, Paulinho? Um pouquinho da trajetória, como que você chegou a se especializar no direito imobiliário? Já foi de cara entrando para o direito imobiliário, fez outras coisas? Como que foi a sua trajetória? Quanto tempo advogando? Então, eu me formei há 18 anos. Okay. Me formei na PUC Poços de Caldas, eu sou mineira, mineirinha. Como vocês conhecem. E desde então, eu já passei por muitas áreas, eu já trabalhei muito com direito do trabalho, direito civil em si, que legal. Aí pega essa experiência, porque o direito civil vai pegar alguns trabalhos, alguns processos que entram o direito imobiliário. Entra um pouco direito imobiliário, direito de família, Isso. Legal. Bom, ele abrange bastante, mas tive algumas experiências ligadas ao direito imobiliário. Ok. Prestei serviço, trabalhei exclusivamente para uma construtora, então peguei toda essa experiência mesmo, essa bagagem, esse know-how, e foi uma área que eu me identifiquei, realmente. E quando eu me mudei para Limeira, fui desvendar tudo isso, como que eu ia trabalhar aqui, veio pandemia, veio tudo junto. Quando que você veio para Limeira? Desde quando? Em 2019. Olha aí, Paulinho, 2019. Nossa, muito recente. E foi logo que eu vim, no final de 2019, início de 2020 já veio pandemia, Interessante. E aí a gente tem que se reinventar. Já pegou um desafio, O desafio de vir para uma cidade nova e já com pandemia. Isso. E aí entra um detalhe, Quando entrou pandemia, veio muito home office, doutor? Verdade. Trabalhou muito tempo em home office? Fiquei uns 2 anos em home office, e aí a gente vai para a questão de anunciar em redes sociais, Google, e como eu tinha essa experiência já com direito imobiliário, eu resolvi especializar e realmente fazer um nicho, nichar nessa área que eu gosto. Legal. E nisso veio as parcerias, Teve um momento que o Marcelo precisava de uma advogada, alguém me indicou, eu vim até aqui, a gente conversou e comecei a prestar serviço para ele. Teve uma reunião do pessoal da associação. Eu me apresentei como advogada, me chamaram para prestar serviço para eles, então foi tudo interligando. E hoje eu trabalho aí, a maioria do meu trabalho é com os corretores aqui de Limeira, da associação. Você vê, o poder do network, das conexões. Como que é. Exatamente. Veio rodada de negócios, associação e conecta com um com o outro e advoga aí para a maioria dos corretores. Para você que está nos assistindo, você sabia que um detalhe
no contrato pode mudar completamente a segurança da sua negociação? A doutora é especialista em direito imobiliário, se especializou nisso, né? E a gente tem bastante pergunta aqui para fazer, e se você está nos assistindo e tem alguma dúvida, manda a pergunta aí no nosso Instagram que a gente vai responder, né, Paulinho? Paulinho está conectado aqui. Vamos lá, Paulinho, faz a primeira pergunta aí para a doutora, vai lá. Doutora, ó, vamos... A gente falando aí num contrato, o que você vê como a parte principal, o que não pode faltar, o que não deve deixar de ter, o que o corretor tem que filtrar de informação e passar para que se tenha ali um início, né, já saudável? Paulo, então o contrato, para eu elaborar o contrato que vocês trazem para mim, vocês têm que trazer o máximo de informações possíveis. E não apenas os dados do imóvel, do vendedor e do comprador. Porque é vocês que estão lidando com as duas partes. Então, vocês sabem todas as minucidades, todas as circunstâncias ali, o que o vendedor quer, o que o comprador quer. Então, vocês têm que trazer toda essa conversa para mim, para realmente eu elaborar o contrato. Então, vai conter a qualificação deles e a qualificação do imóvel. Eu vou analisar a parte documental. Agora, as questões de posse, quando que vai ser a posse? Se a posse já vai ser de imediato, com a assinatura do contrato de compra e venda, se a posse vai ser a pós-quitação, se vai ter alguma outra circunstância ali, não, ele vai pagar uma entrada, vai dar um sinal e depois vai pagar um valor a mais, aí sim ele vai ter a posse, vai receber as chaves. Se o imóvel, outra coisa que é muito importante, que vocês têm que falar para mim, se o imóvel está alugado, se o imóvel não está desocupado. Porque o imóvel alugado requer outro tipo de análise, então requer outra diligência no sentido de buscar mais informações. Isso, e aí a gente já puxa um gancho também. Como que vende um imóvel que está alugado? Pode ser uma dúvida dos... Precisa, né? Como, Paulinho? Será que eu sempre procedo e passo é o quê? Vamos ver esse contrato. Pede o contrato e, né, além de todo o conjunto de documentos, eu trago o contrato também para a doutora ver e não pode esquecer de que numa eventual venda, quem tem a preferência da compra é o inquilino, né? Sim, o locatário ele tem preferência na compra do imóvel. Sim. Então, antes de efetivar a venda, ele tem que ser notificado com um prazo de 30 dias para responder se ele quer ou não. E agora vai a pergunta. Meu Deus, até doeu. Isso acontece em todos os processos, doutora? Ou tem muita gente que chega aqui e fala assim, não, ele não quer comprar? Como é que é o jeitinho brasileiro aí dos corretores? Marcelo, acontece até de eu fazer o contrato normal, como se não fosse alugado, e depois, esqueci de te dizer, o imóvel está alugado. Depois que está pronto o contrato. É um detalhe. Um detalhe. E não é um detalhe que pode passar despercebido, é um detalhe muito importante. Legal. Porque antes da venda, ele tem que ser notificado com prazo de 30 dias. Ótimo. Ele tem que responder que não tem interesse nessa compra pelo valor que está sendo oferecido, não pode ser valores diferentes. Porque se você vende e depois ele fica sabendo que foi vendido e não foi dada essa oportunidade a ele, ele pode contestar essa venda e invalidar. Então é muito sério. Né? Não é só a questão, depois eu vejo para retirar o inquilino de lá. Olha só que interessante, né, Paulinho? Numa eventualidade de não informação, o inquilino ele pode entrar com uma ação. E aí, essa ação, ele tem que fazer algum depósito em juízo, alguma coisa para validar essa compra ou invalidar a compra? Não, ele vai entrar com a ação pedindo anulação porque ele não foi notificado. Sim. Mas aí ele tem que comprar ou não? Só por ele não ter sido notificado, ele invalida a compra? Ele pode invalidar a compra sem querer comprar, só porque ele não foi notificado, inclusive. E ele quer continuar no imóvel. Porque se ele sabe dos direitos dele, ele sabe que o inquilino, o prazo para desocupação do imóvel que é vendido é de 90 dias a partir do registro no nome do novo comprador. Registro de escritura e depois o registro na matrícula. Registro na matrícula no cartório de registro de imóveis.
Então não é assim, a partir do momento que vendeu, ele tem 90 lá dias para sair. O contrato de compra e venda, 90 dias tem que sair. Ou alguns falam, não, eu já notifiquei ele para 30 dias ele sair. Mas se ele sabe do direito dele, ele sabe que não. Lógico que em alguns casos o locatário é mais flexível, entra num acordo, você já vendeu, eu vou sair mesmo. Então, mas assim, a gente tem que prestar atenção no que está na lei para depois não causar uma invalidade num contrato de vocês. Imagina como que vocês vão ficar perante o... Você vê a importância do corretor, né? Que está bem instruído, ele conseguir amarrar todas as pontas, está instruindo todo mundo muito bem e trazer a informação certinho. A importância, puxando um gancho, da assessoria jurídica também. Exatamente, era isso que eu ia te perguntar. Qual é a dica, né, que você traz nesse momento, né, de diligência, de informação? O que o corretor precisa estar habilitado, precisa entender, junto com você na assessoria, de como orientar também o cliente vendedor, o cliente comprador, quais os documentos que não podem faltar, precisa ter esses documentos, quais as certidões que são emitidas, né, no processo, porque a gente sabe que tem N situações de contrato e particularidades em cláusulas, né, e tipos de contratos dentro do mercado imobiliário. Mas aquilo que é o básico, que todo contrato precisa e que o corretor ele precisa estar antenado nisso. É uma pergunta importante, Marcela, porque assim, o corretor ele tem que já diligenciar, até antes de trazer para mim, lógico que eu fico aberta com a parceria com vocês, de esclarecer dúvidas e tudo mais, mas ele tem que diligenciar os documentos que são imprescindíveis para essa venda realmente ser concretizada. Perfeito. Então, o corretor de imóveis, ele tem que saber analisar pelo menos a base de uma matrícula do imóvel. Então, o primeiro documento que ele precisa analisar é a matrícula, para ver se realmente está no nome de quem está vendendo, porque acontece muitas vezes, vocês vão falar até melhor que eu, que o cliente fala que está no nome dele, mas ele tem apenas a escritura. E é comum, o cliente às vezes é simples, ele acha que ele lavrou a escritura no cartório, é um documento público, já está tudo ok. Mas não, essa escritura tem que ser registrada no cartório de registro de imóveis para realmente ele ser o proprietário e poder realizar a venda. Então, o primeiro documento é a matrícula. E depois, o corretor precisa verificar também a questão do IPTU, se está ok. Se o imóvel estiver em condomínio, a CND de condomínio. Isso são diligências que o próprio corretor... Básicas. O corretor precisa já ter isso para trazer para você. Isso. Aí a matrícula, a gente sabe que tem matrículas que são muito extensas, tem outras informações que talvez só um advogado saiba interpretar. Mas vocês com a experiência já sabem. Vocês olham lá e falam, esse imóvel tem um gravame, esse imóvel tem uma hipoteca... Tem uma disponibilidade. Tem uma disponibilidade gravada ali. E aí a gente, não é porque tem algum gravame ou tem algum apontamento na matrícula que a venda não pode ser efetivada. Aí requer uma análise maior, mais minuciosa de o que seria essa disponibilidade, o que seria esse gravame. Talvez uma disponibilidade de um processo judicial, trabalhista ou execução, mas que já foi resolvido, mas não pediu a baixa ainda. Baixou. Então tem muitas circunstâncias aí que tem que ser analisado. Por isso que talvez não, é necessário muitas vezes o advogado junto com vocês para analisar tudo isso. Perfeito. Nesse erro, né, de não ter essa habilidade, né, Paulinho, do corretor não conhecer, por exemplo, não saber fazer uma leitura de uma matrícula, né? Às vezes tem corretor que a gente vê que traz uma escritura achando que é a matrícula, né? E por falta de conhecimento mesmo, né? Conhecimento, insegurança. Falta de ou nunca fez, né? Um primeiro negócio que está sendo feito, está sendo realizado, né? Às vezes tem um corretor que é um corretor de lançamento, por exemplo, que não sabe quais são os documentos numa venda de terceiros, né? E vejo também o corretor preguiçoso, né? Sem potência nenhuma. Não, eu passo tudo que a doutora analisa. A doutora vai analisar. Só que você, como corretor, você tem que ter a obrigação de saber interpretar o documento. Você não precisa saber fazer a cláusula conforme o Código Civil. Não, redigir tudo. Mas você precisa ter um entendimento para poder conseguir passar, né, pro advogado o que é cada contexto. Às vezes, né, a gente usa muito, né, principalmente no direito, né, tem muita...
a verbalização de, né, termos jurídicos que a gente fala, né? Sim. E às vezes a pessoa não entende o que está escrito ali no contrato, ou até mesmo numa matrícula, ou até mesmo numa escritura. Então, às vezes, por falta de não ter o entendimento, acaba não desenvolvendo, não conseguindo passar a informação para o vendedor ou para o corretor. E aí, dentro desse mundo, né, de contratos, né, a gente sabe que tem vários tipos de contrato. Quais são os mais comuns, doutora, dentro do mercado aí de contrato de compra e venda, né, no contrato particular? Quais são os mais utilizados? O mais comum o contrato que a pessoa vai financiar uma parte, mas outra parte ela vai dar com recursos próprios. Okay. Então faz o contrato particular de promessa de compra e venda entre as partes. Certo. Ele vai dar um sinal, vai dar outro valor de recursos e vai financiar o restante. Então, como vai ter pagamento antes de efetivar realmente o financiamento, é imprescindível a assinatura de um contrato particular entre eles, porque o comprador já vai estar fazendo pagamento para o vendedor. Então, tem que ter um contrato entre as partes. Certo. Até porque, se houver algum problema no financiamento, como que vai ficar essa situação? Então, tudo isso também a gente tem que colocar no contrato. Legal. E tudo isso é o corretor que vai trazer para mim. Sim. Se por acaso, o vendedor falar, eu estou vendendo a minha casa, se por acaso ele não conseguir financiamento, eu quero minha multa, não quero nem saber. Né? Eu disponibilizei minha casa aí, se demorar 3, 6 meses e rescindir porque ele não conseguiu, eu quero multa de rescisão. Eu não vou devolver os valores, né? E tudo isso é vocês que tem que trazer para mim, que eu vou analisar o que eu consigo colocar que não vai infringir, que não seja uma cláusula abusiva, né? Certo. E tem casos que é comum, eu tenho feito, que as pessoas têm receio de não conseguir o financiamento, seja por insegurança econômica que seja, ou por algum motivo do comprador ou do vendedor. Supomos que a casa não seja avaliada pelo valor que ele realmente precisa de financiamento. Certo. E aí eles combinam entre si, junto com o corretor, que não vai ter penalidade nenhuma. Os valores vão ser devolvidos. Então, tudo isso também tem que constar no contrato. Em contrato e cláusulas específicas. A cláusula de rescisão é importante, não apenas o usual que todo mundo coloca, às vezes, 10% do valor da venda em caso de rescisão. Porque tem essas outras circunstâncias também. Não é só uma multa, copia e cola. Sabe o que eu acho interessante? Que o contrato, né, ele é uma proteção para ambas as partes, né? Tanto para o vendedor quanto para o comprador. Eu costumo dizer, Paulinho, que eu acho que o contrato deve ser feito em todas as vendas. Porque isso valida, né? Tem um alinhamento ali, né? E você vê lá, falando de financiamento, o título é um instrumento, um contrato de promessa de compra e venda. Então, talvez se fosse uma compra à vista, ele já era um contrato de compra e venda. Aí é uma promessa, acredito eu, por quê? Como tem questão do financiamento, ver toda a viabilidade, então é assim, eu estou prometendo que vou comprar e você prometendo que vai vender. Tem muita gente. É isso mesmo, cara? Tem muita gente que não faz contrato na compra à vista, vai direto para o cartório fazer uma escritura e não faz o contrato? Tem. Aí vocês vão saber melhor que eu, porque aí é vocês que fizeram a intermediação e vão direto para o contrato. Né? Um tipo de contrato. A escritura. Explica pra gente, então, lógico, tem, né? A gente sabe que tem. Uhum. Mas explica pra gente, eu acho que uma das coisas que mais ocorreu durante esse ano foi o negócio, a negociação de permuta, né, Paulinho? Esse ano teve muita permuta, né? Sim. Não que os outros anos não tiveram, mas esse ano foi mais característico até mesmo por conta das aprovações em banco, por conta de Selic alta, juro alto, essa instabilidade, né, econômica, política, o pessoal, né, meio que em dúvida, faço, não faço, mas então eu tenho tal imóvel, eu tenho tal carro, eu tenho o imóvel, o carro e o dinheiro. Como é que fica isso no contrato, doutora? Esse ano realmente foi isso mesmo. A maioria dos contratos entrava outro imóvel como forma de pagamento. E aí, por que eu falo? Entra outro imóvel como forma de pagamento. Certo. Não são todos os contratos que você vai dar um imóvel
para pagamento que se chama permuta. Boa. Olha lá. Pega a dica aí, galera. Não é todos. Vamos lá, A permuta em si, para ser uma permuta original simples, tem que ser um imóvel pelo outro. Chave com chave. Uma troca. Exatamente. Eu tenho um imóvel de 700 mil, vou trocar por outro imóvel de 700 mil. Perfeito. Aí a permuta original, simples. Até vai lavrar a escritura de realmente permuta entre os imóveis. O que ocorre muitas vezes? A pessoa quer comprar um imóvel de 1 milhão, só que ela tem um imóvel de 300, ela vai financiar uma outra parte. Tem casos que ainda entra veículo como pagamento. Exatamente. Vocês sabem. Então, assim, tem vários tipos. E aí o contrato, ele não é um nome de contrato de permuta. Não é um contrato de permuta. Posso colocar um contrato de compromisso, de compra e venda com permuta. Ok. Vai ser um contrato de compromisso, de compra e venda com dação em pagamento. Porque este imóvel que entra como parte de pagamento, ele tem o nome de dação de pagamento, porque ele vai entrar como parte de pagamento. E não permuta. Para ser permuta, tem que ser um pelo outro mesmo. O mesmo valor, tudo ou no encaixado. máximo assim, 80% de diferença, vou dar uma torna ali de 20%, mas se for muito discrepante assim, conforme eu disse, a gente não pode colocar o nome de permuta, né? Legal. Nesse caso, por exemplo, da permuta, quando é chave com chave, e aí se você não souber responder, mas é uma dúvida minha. Chega na escritura, no momento da escritura, tem que pagar 2 escrituras, 2 ITBI, como é que funciona essa parte aí? Não sei se essa é mais a questão já é mais cartorária, né? Sim. Mas é uma dúvida que muita gente tem, né? Posso responder? Pode, você tá doido para falar? Quem já fez uma vai saber melhor que eu. Não, sim, tem. Por quê? Cada escritura, né, tem a sua particularidade e o seu imóvel, então, para poder transcrever tudo ali na matrícula, então você precisa ter o documento oficial. Ok. Vão ser 2 escrituras. Então, assim, como pode ser em uma única escritura. É uma única, mas os dois vão ser são 2 operações. São 2 operações. Dentro daquela escritura. A permuta acontece ali dentro de uma escritura, só que 2 operações. Cada uma vai ter seu ITBI e cada uma vai ter seu ITBI. 2 ITBI, não vai fugir do ITBI. Não é porque vai ser uma permuta que vou pagar metade, entendi, né? Porque os dois vão ter o título daquele imóvel. E provavelmente, talvez o valor a ser cobrado da escritura também serão 2. Por quê? O valor cobrado não é sobre a folha ou papel, mas sim sobre o bem, o valor do bem que você está transmitindo. E cada um vai ter que levar na matrícula de cada imóvel que permutou. Que interessante que você está falando, porque se o cartório cobra 2 vezes, por que o corretor não pode ganhar 2 vezes? Então, pelo Cresce, vamos lá para os corretores, para os clientes. Pelo Cresce, a tabela estipula, né, o Cresce São Paulo estipula para imóveis urbanos de 6% a 8% de comissão. Certo. E quando é permuta, né, no caso, é o imóvel de 1 milhão e está entrando um imóvel de 500 mil. Então, se aplica de 6 a 8 sobre o de 500 e também 6 a 8 sobre o de 1 milhão. Só que, né, por questão de negociação, para flexibilizar, aí se convenciona ali um ajuste, né, ajusta o valor aqui, nesse, mas o Cresce sugere, né, que é o que rege toda a nossa legislação e regra, ele fala que a comissão é devida sobre cada imóvel. E geralmente, casos que eu faço, inclusive contrato, os dois têm a responsabilidade do pagamento da intermediação imobiliária. Né? Aí é a negociação do corretor com cada um. Eu toquei nesse assunto porque realmente o mercado imobiliário, né, tem várias frentes. Eu falo que sempre o mercado imobiliário é um mercado muito dinâmico. E quando se trata, né, de comissionamento, né, às vezes a pessoa acaba deixando a comissão para ser resolvida em última situação. E não deveria. Né? Tanto o vendedor quanto o comprador deveria olhar para o profissional, corretor, para o profissional, advogado, como pessoas que estão ali para auxiliar e para trazer uma segurança, tanto uma segurança jurídica, quanto uma segurança do negócio em si. Né? Então, a gente vê que é necessário realmente um posicionamento, né, Paulinho, nesse sentido, de colocar, né, que assim, a gente não está cobrando nada a mais.
né, tá sendo o que é legítimo, o que é de direito, né? E eu vejo isso, Marcelo, porque acontece de clientes me procurarem que estão fazendo a negociação entre eles, sem corretor. Sim. Eu preciso de alguém para fazer o contrato. Só que eles não precisam só de alguém para fazer o contrato. Eles precisam de auxílio, porque eu faço o contrato e entrego para eles. Né? Faço toda a minha parte de assessoria e diligência. Só que aí eles não sabem que depois eles têm que fazer a escritura, que depois da escritura eles têm que registrar. Então, todos esses acompanhamentos também... Transferência, né, de contas, de titularidade. IPTU. Digo não só isso, né? É também você passar, você como um especialista, um corretor especialista, passar a visão do mercado. Uma avaliação, né, mercadológica. Eu estou vendo esse imóvel realmente, ele tem liquidez, ele é uma oportunidade, eu acho que vale a pena ou não. Você pode ter um problema aqui ou ali. E bem como toda a parte ali final, pós-venda, todas as tratativas, fazer registro e as alterações, que os clientes não sabem. Às vezes pega a escritura, assinou e já acha que é o documento final. E exatamente. Não, né? Ainda tem uma jornada para terminar. E é muito importante falar sobre esse assunto, porque a gente precisa de fato, né, ter um bom posicionamento, porque a gente sabe o quanto, né, tem envolvido de responsabilidade, né, doutor? E aí, entrando dentro dessa parte de responsabilidade, a gente vem um pouco para a era digital, né? Assinatura eletrônica, essa parte, né, de contrato eletrônico, de assinatura com ICP, sem ICP, qual é a validade jurídica para isso? Fala um pouquinho sobre essa parte de assinatura eletrônica, como que você entende isso, até as chamadas, né, as videochamadas que faz hoje, né, com assinatura do e-notoriado, né? Como é que está isso, né? Como que você enxerga esse canal e esse processo? O avanço tecnológico não dá para a gente ir contra o que aconteceu, né? E, na verdade, é uma coisa que vem ajudando muitas vezes, porque às vezes o vendedor não mora aqui, mora até no exterior e ele consegue efetivar a venda, né? Certo. Então, a assinatura digital, ela tem validade, sim, né? Tem as plataformas certas. Correto. Lógico, assim, no cartório ele vai pedir o e-notariado, mas para mim, a assinatura do contrato de compra e venda, uma assinatura eletrônica certificada tem validade, sim, não tem como ser anulada. Legal. Ou a .gov também? Isso, o Gov também tem validade, porque não dá para contestar, né? Não pode ser aquela assinatura, já chegaram a me falar. Leva para o PDF, faz uma assinatura qualquer. Aí não, né? Porque isso qualquer pessoa pode fazer no seu nome. Sim. Tem que ser certificada que foi você realmente que assinou, vem o certificado embaixo, tudo. Sim. Acontece de ter pessoas que não acreditam até hoje, vocês devem ver isso, com certeza. né? Que eles falam, eu quero assinar presencial, levar no cartório, autenticar. Conhecer firma, autenticar. Isso vai de cliente, da segurança do cliente, mas tem validade a assinatura eletrônica. E você vê o mercado aumentando isso pós-pandemia ou antes da pandemia já era utilizado? Não, antes da pandemia era muito pouco que utilizava. Foi depois mesmo que a gente teve esse avanço da tecnologia e da era digital mesmo, né? Sim. Que tudo hoje é digital. Então, tem muitas vendas, vocês também já devem ter feito, que você faz uma videoconferência com o vendedor, com o comprador, faz vídeo do imóvel. Às vezes o comprador nem viu o imóvel, né? Tem plataforma que eu uso de assinatura que tira foto do documento também, tira foto do rosto, vê localização, vê tudo. Então... tem que tomar cuidado com a validade ali da assinatura mesmo, né? Não é qualquer plataforma, qualquer tipo de assinatura, para ela ter validade, não ser depois anulada. É comprovar que realmente a pessoa assinou eletronicamente. Ela tem um provimento, então, né, sempre quando for certificada, né, aquela plataforma que você está usando, ela tem um provimento, eu não lembro qual que é, mas ela precisa vir, né, com o provimento, mais o ICP, tudo, enfim. Tem alguma situação que você já vivenciou com o corretor e que estava tudo certo, tudo bacana e no final a coisa voltou para trás, né, eu não quis assinar o contrato, ou estava tudo certo o contrato e aí teve que mudar o contrato inteiro? Deve ter várias histórias aí, né? Conta uma curiosidade pra gente aí
nesse tempo aí de transição e de né, atendimento aí no mercado imobiliário? Marcelo, tem muitos, né? Tem muitos casos que eu brinco, vocês chegam afoitos, tem que ser para amanhã esse contrato. Tem que assinar hoje. E para amanhã, é para hoje. Chegam 5 horas da tarde numa sexta, eu preciso do contrato para hoje, porque se passar final de semana o cliente não assina mais. É isso que eu ia falar. A saga do corretor é que o contrato precisa ser assinado até sexta-feira, porque se passa o final de semana, a pessoa pensa, esfria o negócio, na segunda já vem com outra ideia, né? Eu entendo o lado de vocês da imediatividade, né? Mas também, se vocês não fizeram um trabalho anterior com cautela... Boa, doutora, boa. Não vai adiantar diligência, Paulinha. Vocês virem me pressionar. O contrato vai sair, Sim. talvez no tempo que vocês queiram, sim, mas não vai ser efetivado. Por quê? É importante, é imprescindível vocês terem conversado com as partes, alinhado, realmente perfeito, vão comprar, não ter dúvida e passar principalmente a segurança. Porque o que eu sinto? Às vezes as partes não estão seguras. Não porque o serviço foi mal feito do corretor, acontece também, mas... Mas às vezes eles não estão seguros, eles ainda têm dúvidas com relação à efetivação daquela compra, da venda. Perfeito. E aí faz o contrato, chega para eles, mas eu ainda estou em dúvida. E aí acontece muito mesmo de depois vocês me falarem, olha, não efetivou, declinou. Então, por isso que eu falo, mas está tudo certo, né? Eles estão mesmo, ou às vezes é um intuito do corretor, não vai fazer logo porque... senão eles desistem, tem vários casos também, né? Mas eu quero pegar um gancho, né, Paulinha? A gente fala muito sobre isso na mentoria Mesimob, sobre a diligência, o passo a passo, a jornada do processo, desde a captação, né, do cliente vendedor até a captação do cliente comprador. Quais são os documentos, quais são, né, o passo a passo, quais são as informações que precisam ter colhidas, né, ter explícito, falar sobre isso de uma forma muito transparente, de uma forma que a pessoa entenda o que a gente está falando, né? É traduzir o juridiquês, né? É traduzir a parte jurídica para o cliente estar saudável. Isso que você falou é de extrema importância, porque quando não é efetivado uma compra, né, ou um processo de venda, uma compra e venda, todo mundo sai frustrado. Né? Sai frustrado o vendedor, sai frustrado o comprador, o corretor, a parte jurídica que elaborou o contrato, puxou todas as certidões, fez, o trabalho foi realizado, né? O trabalho foi efetivado, e aí não finalizar, né, Paulinho, causa um desgaste, né? Então é importante, não finalizou, o porquê não finalizou, o que precisa ser corrigido, teve alguma questão, às vezes teve uma objeção numa determinada cláusula, né? Que é natural, não foi bem explicado, né? Podia ter voltado, vamos estruturar assim, assado. Eu geralmente faço com a Silviane assim, né? Passo as informações, a gente fala, né? Precisa fazer isso, isso e isso. Ela monta uma prévia do contrato, monta a minuta, a gente manda para o cliente, tanto para o vendedor quanto para o comprador, olha, dá uma analisada, vê se está tudo certo. Se não, chama para o escritório, chama para a mesa, lê o contrato junto, né? E aí, depois de todo mundo, né, tirar todas as dúvidas, aí, se tiver algum ajuste para fazer, é feito o ajuste. Lógico. E depois a gente segue com as assinaturas, né? Um gancho do que você falou uma palavra que é muito importante, a transparência. O que eu vejo em alguns casos que vem para mim? Falta transparência, seja do corretor, seja do vendedor ou do comprador. Alguém está escondendo alguma informação. Segurando alguma informação. E aí não deslancha, até você descobrir. Vocês têm a expertise já, pela experiência, de achar que tem alguma coisa. Tem alguma coisa aqui, tem alguma coisa... E se não houver transparência, porque as pessoas têm que ter segurança. A compra de um imóvel, tem um ticket alto, ou se até for um imóvel, o sonho da sua vida, a sua casa própria, exatamente, é o seu bem maior. Então, tem que ter segurança. E a falta de transparência vai crescer segurança. Sim. Então, é importante todas as partes saberem de tudo. Muitas vezes... né? No momento que eu vou fazer a diligência das certidões, acho algum apontamento, aí eu passo para o corretor, ele fala com o vendedor,
E explica também a transparência, porque não é porque muitas vezes vocês mesmos, muitos corretores sabem como tirar algumas certidões. Sim, vocês vão lá, é público, né? Você acessa o site, o CPF e vem as certidões. Mas quando elas vêm com algum apontamento, aí vocês não vão saber distinguir. Sim. E não é porque tem um apontamento, nossa, vou ter que declinar a compra. Sim. Aí é a análise. Né? E muitas vezes vai ter que ser perguntado para o vendedor mesmo. Teve um apontamento, como que está aqui a situação? Tem uma situação aqui, ok. A advogada falou que é uma execução, mas você fez acordo, vai fazer. Então, já aconteceu na diligência localizar a execução de título extrajudicial e a parte falar, eu vou fazer um acordo. E o vendedor, né, vou fazer um acordo, comprova tudo isso, e o comprador falou, tá bom, eu aceito, você fez o acordo, lógico, aí o contrato vai ser mais específico com relação a isso. Deixa eu pegar aí essa fala sua, o contrato ter informações específicas. Eu acredito que cada negociação tem um tipo e uma personalidade dentro do contrato, né? Às vezes, lógico que, né, como você falou no início, né, um contrato de compra e venda, né, promessa de compra e venda é o mais comum que é feito. Mas em toda negociação tem particularidade. E o que eu percebo, Paulinho, que às vezes o corretor ele quer fazer o contrato sozinho. Eu não faço o contrato, Ctrl+C, Ctrl+V. não copia, né, não faz a diligência completa das certidões. Isso causa instabilidade e insegurança no processo, né? Então, o fator de ter uma advogada, né, e ter um advogado especialista no setor imobiliário é importantíssimo, porque isso valida o processo, né? Eu falo que a gente acaba sendo corresponsável, porque você está montando todo um processo, um contrato, né, e que tem que ter validade desse contrato. E as cláusulas são fundamentais para isso, né, doutor? Exatamente, Marcelo. Acontece que assim, nem eu tenho um modelo padrão, porque cada venda é uma venda e tem uma circunstância ali daquele caso, né? Perfeito. Por exemplo, igual eu te falei, se for achado um apontamento, a gente vai colocar cláusulas que assegure o comprador que se por acaso tiver algum problema, a responsabilidade é do vendedor. Então, legal. Quanto mais minucioso aquele contrato for, quanto mais ele descrever o que realmente a realidade está acontecendo, mais seguro ele vai ser do que apenas um contrato ali que a gente sabe, as pessoas jogam aí no Google e pegam o modelo, compra e venda, comprador, vendedor, o endereço do imóvel, a forma de pagamento, pronto. Ok, né? Se não tiver problema, mas geralmente vai ter problema. E a gente fala muito isso nas mentorias, nas lives que a gente faz de terça-feira, que o processo de uma compra tem que gerar uma conexão com o corretor, com, né, o advogado, precisa ter essa conexão. Gera-se um relacionamento. A partir do relacionamento que vai gerar confiança. Então, aquilo que você falar para ela fazer, ela vai fazer. Né? E se isso não for o correto ou de uma forma transparente, de algum momento você está lesando ali o seu cliente, né? Tanto o vendedor quanto o comprador, né, Paulinho? Sim, porque tem a expectativa, né? Eu já vivenciei casos que a expectativa da compradora era muito grande. Ela chegou a chorar dentro da minha sala do escritório, porque ela queria comprar. Ela já se via na casa, mas estava faltando algum detalhe ali que não estava passando segurança para ela, mas ela queria. E aí a gente vai vendo até que ponto pode, né? Conversa com o vendedor, olha, tá faltando isso aqui, tem essa pendência, dá para resolver. Como que a gente vai colocar isso no contrato para dar mais segurança para a compradora? Então, assim, na minha experiência, você passa por muitas coisas, né? Esse foi um caso marcante porque realmente a senhora chorou, porque ela estava tão na expectativa, já se via na casa, já tinha contratado pessoas para fazer a decoração e tudo mais. E ela conseguiu? Conseguiu. Conseguiu? Oh, yes. Bom, viu? E eu falar, né, um pouquinho assim de confiança, tudo isso, sobre a parceria, né? Cada dia mais tem acontecido corretores parceiros, né, fazer negócio junto. E já ouvi N casos de falar assim, pô, o parceiro tal me deu um cano, a comissão era metade de cada um, ele só me deu tanto e sumiu.
Como que a gente poderia formalizar isso, deixar isso, né, de uma forma, um acordo, né, entre... não seria um contrato social entre o parceiro, porque você está negociando um determinado imóvel. Então, como que pode deixar isso bem estruturado, esse acordo aí de parceria? Boa pergunta mesmo, Paulo, porque assim, vocês fazem muita parceria, lógico. Parceria. Um tem o imóvel, né, está pelo lado do vendedor, o outro tem o cliente. E por mais que vocês tratando entre si, tá ok, mas é palavra. Advogado só confia em documento. A gente não confia em palavra. É mito ou verdade, doutora? Mito ou verdade? Contrato é feito para ser quebrado ou contrato é feito para ser validado e cumprido? Para ser cumprido. É isso aí. Então, assim, por mais que a negociação verbal tenha validade, não vou dizer que não tenha, mas o que a gente confia mesmo é no documento. Então, assim, se você está fazendo parceria com algum corretor e você quer mais segurança, o ideal é vocês fazerem um contrato de parceria daquele imóvel, né? Um contrato simples, com relação à parceria entre vocês, descreve o imóvel, como que está sendo feito. Ou a própria cláusula no contrato de compra e venda, falando já que está em parceria. Exatamente. Os dois corretores ou corretoras, né, estão representando. Geralmente é colocado, né? Sim, você coloca. Né? Nos contratos eu pergunto, vai constar a cláusula de intermediação imobiliária no contrato de compra e venda? Aí eu já coloco o nome dos dois que foram autorizados a intermediar a venda, como que vai ser o pagamento dos honorários de comissão de corretagem. Legal. Mas alguns corretores preferem, não, eu vou fazer um contrato à parte. Eu ia perguntar agora, o que é o ideal para o corretor também, né? Se resguardar referente ao honorário de corretagem, a comissão. É mencionar no corpo já o valor da corretagem, é fazer um contrato à parte com quem vai acertar ali o valor, Isso é indiferente, viu, Paulo? É indiferente. Muitas vezes ele fala, pode colocar no contrato de compra e venda, as duas partes estão cientes. E ele vai ter sua validade ali. Ok, sim. Agora, alguns preferem, não, eu faço um contrato à parte de prestação de serviço, aí ele pode oferecer algum outro trabalho que seja além da intermediação, conforme a gente já comentou, transferir as contas de água, luz, levar ao cartório, porque isso não é responsabilidade do corretor em si como intermediação, né? Boa, exatamente. O corretor acaba fazendo isso como um plus, né? Sim. É um trabalho a mais que é feito, né? Então, uma entrega a mais. É um mimo, né? Um agrado. É um mimo. Na verdade, a responsabilidade é de quem está comprando, né? Exatamente. É do comprador. Até porque, né, Marcelo? Você vai em uma concessionária de água, de energia, quem está contratando, é o titular. A não ser que você esteja de posse de uma procuração para isso. Mas é por isso que é colocado no contrato, né? Legal. Silviane, fala pra gente um pouco sobre contrato de locação. Você também elabora contrato de locação, é mais comum, quais são os termos, né, dentro da locação comercial ou residencial, né? Tem o residencial que acaba virando comercial, pode, não pode, né? Tem muita gente que faz sublocação, né, dentro da locação. E aí, como é que funciona esses contratos aí? Marcelo, eu também faço contratos de locação, né? O mais comum é o contrato de imóvel residencial, que as pessoas até procuram mais, né? Porque eles fazem entre si, não levam imobiliária. Então, por isso que eu falo que é o mais comum que vem para eu fazer particular. Porque o da imobiliária, geralmente, o jurídico da imobiliária que vai faz. Cuidar, certo. Mas mesmo assim, tem alguns casos que mesmo a imobiliária intermediando, a parte quer que eu analise para ver se tem alguma cláusula abusiva ou que não passe segurança. Legal. O contrato de locação, ele tem algumas particularidades também ali, né? Que as partes têm que estar cientes. Qual que vai ser a vigência do contrato, se vai ter multa por rescisão, qual que é a responsabilidade de pagamento de IPTU. O IPTU geralmente é do proprietário, mas às vezes ele repassa para o locatário. Condomínio geralmente é do
do locatário. Do locatário. Tem uma questão IPTU também que muita gente questiona, por exemplo, aquele fundo de reserva de condomínio, alguma reforma, isso aí dá um bafafá também, que fala, não é meu. E outra coisa que muita gente também pergunta é depois, né? Quando vai entregar o imóvel. Ou vai fazer um distrato, ou vai entregar o imóvel, o que tem que fazer. Multa, se tem que entregar pintado, se não tem que entregar pintado. E que não é uma vistoria. Geralmente, quando é uma imobiliária, tem lá um setor, tem o setor jurídico, o setor de vistoria, vai fazer foto de tudo. Quando vem um cliente para você, daí você elabora o contrato. Como fica a questão da vistoria? Você deixa ali que eles têm que providenciar a vistoria, está de acordo no que foi, ou você indica ali, contrata alguém para poder estar fazendo toda essa parte de vistoria? Então, se eles estão negociando só entre eles, a locação não tem um corretor também, aí é a importância do corretor. Fica prejudicada essa questão da vistoria, porque quem vai fazer a vistoria? Eu, como advogada, não vou fazer vistoria no imóvel, não é meu trabalho. E é um ponto principal, porque vai ver se vai ter algum dano no imóvel ou não. E realmente eu pergunto, mas vai ser feita vistoria? Porque eu tenho que constar no contrato que foi feita a vistoria. Quando for entregue, tem que entregar validar conforme a vistoria. Se tiver algum ponto, seria a responsabilidade do locatário. Okay. Mas quem vai fazer a vistoria, né? Por isso que também tem que ter o auxílio do corretor para fazer essa vistoria e elaborar o laudo de vistoria, porque é muito importante. Muitas vezes está entregando o imóvel, fala que o proprietário está pedindo inúmeros reparos e eu pergunto, e o laudo de vistoria? Você assinou? Foi feito? E às vezes não foi feito. Olha quanta informação importante que a gente às vezes passa despercebido, porque a rotina de todo profissional, ela acaba sendo sobrecarregada. Às vezes você está fazendo várias negociações, vários atendimentos e acaba passando algumas coisas, e às vezes não é nem por intenção, acaba que você esquece de fazer uma pergunta ou fazer uma análise mais criteriosa. Então, ter o auxílio dos profissionais, é isso que a gente está trazendo, é importante ter o auxílio do profissional. E o corretor tem que entender o seguinte, que o corretor não é só ir lá mostrar o imóvel, o corretor precisa entender do processo. Lógico que ele não é um advogado habilitado para falar se pode, se não pode, mas ele precisa ter noção, precisa ter conhecimento, para poder orientar. E aí nessa orientação entra realmente as dúvidas, que você vai só sanar essas dúvidas com o profissional que é habilitado, que é o advogado. Tem que ter um conjunto entre os profissionais, Exatamente. E no caso, fez um contrato de compra e venda e precisa, ele vai ser rescindido sem multa, sem prejuízo nenhum. O que é o ideal fazer? Pega e rasga o contrato ou vou deixar aí o insight? Por que, doutor? Eu estou fazendo essa pergunta porque já aconteceu, já vi, e foi provocação quando eu fiz. A pessoa falou, não deu certo, vai desfazer. E veio pessoas que, corretor, que é advogado, e falou, rasga o contrato, tá tudo certo. Me doeu o ouvido. Tá doendo o meu também. O que precisa fazer, doutora? Quando vai desfazer um contrato, rasga mesmo no meio? Como que resolve? Não, Paulo. Então, o contrato, para ele ser rescindido, é imprescindível que tenha o termo de rescisão ou termo de distrato, dependendo do nome que a gente vai dar. O distrato é um acordo entre as partes, a rescisão é uma parte só que solicitou. E ali vai constar as informações também, esse termo de distrato, de rescisão do contrato de promessa, de compra e venda, o que foi acertado entre as partes. No contrato original previa multa, mas agora as partes querem rescindir sem multa. Você está abrindo a gente pode colocar isso, pode ter isso. No momento de rescisão, por exemplo, o contrato geralmente tem uma validade, o contrato de aluguel eu acho que é 30 meses, se eu não me engano, 36 meses. Ele é 36 meses, 3 anos, só que a cada 12, o mínimo é 12 meses, 12 meses. Vai fazendo lá os pensar GPM, que deu lá 36 meses, o que é o contrato mais comum, e, por exemplo, o proprietário do imóvel não quer continuar locando aquele imóvel. Existe prazo para ele avisar o inquilino que ele não vai renovar o contrato, ou isso é automático? Como é que funciona esse processo, doutor?
Então, aí a gente tem que ver também o que foi colocado no contrato original. Geralmente, ele tem 30 dias que notificar que ele não tem interesse na renovação, isso até pela lei. Okay. Agora, se no contrato tiver um prazo maior, que ele tem que notificar em 90 dias que ele não tem interesse na renovação. Certo. E aí tem N casos, né? No caso residencial, a pessoa também pode entrar que ela quer continuar. O mais comum é em casos comerciais ele entrar inclusive com uma ação renovatória, porque ele tem direito ao ponto comercial, ele quer continuar naquele imóvel, então tem várias circunstâncias aí. Mas, respondendo a sua pergunta, no mínimo 30 dias ele tem que notificar que não vai renovar. E essa notificação, ela pode ser verbal, ela tem que ser escrita? Como que é o procedimento? Aí eu falo de novo, advogado confia em documento, né? Tem que ser escrita. Tem que estar escrito. Porque verbal não tem como a gente comprovar depois. Verbalmente, como que vai comprovar? Verbalmente só se comprova através de testemunhas, né? Porque entre as partes, não. Certo. Legal. Bacana. Vamos lá. A gente estava conversando um pouquinho antes da live, né? Um assunto que é muito comentado e muito praticado, né? Dentro da parte jurídica no Brasil, que é o uso capião. Fala um pouquinho sobre o uso capião. Tem muita gente que acha que é simplesmente chegar lá, entrou no imóvel, está usando o imóvel, está cuidando do imóvel, está pagando IPTU. Monta uma tenda lá e está tudo certo. Isso aqui é meu, daqui 10 anos eu tenho direito nesse negócio. Né? E aí? É o que a gente estava conversando. Deve aparecer muito para vocês a pessoa, eu quero vender meu imóvel, quero do meu avô aqui. Isso. Aí, a hora que a gente vai ver a documentação, nem o nome do avô estava. Então, mas eu moro aqui há 20 anos. Meu pai morou com a minha avó, depois passou para mim. É fácil, é só fazer uso capião. O uso capião é um procedimento de aquisição originária daquele imóvel, mas requer muitos requisitos, tem alguns requisitos mesmo pela lei que a gente tem que cumprir, então, mas dá para fazer. Tem alguns casos que vocês também fazem, assim, o comprador fala, eu sei que o imóvel está irregular. Sim. E a gente sabe que o imóvel regular ele é cerca de 30% mais barato, né, no momento da negociação. E o comprador está ciente, a transparência, e ele fala, eu vou arcar com os custos. Certo. Aí a gente tem que se reunir, já teve caso de eu me reunir com as partes, porque eu tenho que expor também os valores que ele vai gastar com tudo isso. E aí o comprador vai querer saber se é viável esse capião, se vai conseguir. Aí é a sua pergunta. Sim. Faz o capião. Tem que analisar a documentação que a parte que quer requerer uso capião possui. Porque o uso capião ele tem que comprovar que ele exerceu por um lapso temporal ali, 5, 10, 15 anos, dependendo do que vai se encaixar naquele caso, que ele exerceu a posse efetivamente. Ele não é proprietário, porque ele não tem a propriedade ainda, o título que dá a propriedade, ele não tem a matrícula no nome dele. Certo. Mas ele tem a posse, ele morava naquele imóvel, mas não é simplesmente ele morava no imóvel. Quem que pagava IPTU, água, luz, quem cuidava do imóvel como se fosse dono. Então, ele tem que comprovar que ele cuidava do imóvel como se fosse o dono. Correto. E não é apenas, eu morei, mas e os documentos? Aí que a gente cai... Precisa ter documento comprovatório dizendo que, de fato, pagou as contas, tudo isso é juntado no processo, certo? Sim. Hoje mesmo eu atendi um cliente... Eu fiz um atendimento online, era um cliente de outra cidade. O imóvel era da avó dele. Ok. Passou para o pai faleceu e ele sempre morou com a avó, até hoje ele cuida. Só que quando eu perguntei sobre esses documentos que comprovam efetivamente a posse, estão todos ainda em nome da avó. Ele queria fazer o capião em nome dele. Só que todos os documentos, PTU, água, luz... Tá tudo no nome da avó. Tudo no nome da avó. Não foi transferido, não foi feito nada. Então tem que analisar melhor, ver quais os documentos ele tem que comprovar que é ele que realmente teve a posse e não era a avó. Entendi. Então é complexo, mas dá para fazer também. Eu já vi uma situação, por exemplo, de uma casa que foi herança dos avós, né, ou dos pais, e em algum momento essa casa não foi feito o inventário, né?
E dentro desse processo, um irmão morreu, ou um filho morreu, e aí acaba que não consegue, né? Tá terminando um inventário, já entra outro, e aquela coisa vira, né? Em grandes famílias, né? Tem gente que tem 20, 30 herdeiros, né? E acaba se usando a parte do uso capião para poder de fato comercializar o imóvel, né? E aí isso é possível, juridicamente é legal, não é? Como que a gente pode orientar o cliente numa situação Qual dessa? seria o caminho, né? Qual seria o caminho? Exato. A gente usa, né, um jargão aí, onde cabe inventário não cabe uso capião. Okay. Isso aí pela especialização toda que eu fiz, nossos estudos e tudo mais. Tá. Então, assim, se é caso de inventário, não cabe uso capião. Não tem como burlar o inventário por conta de impostos e custos e tudo mais e ir direto para o uso capião. Certo. Lógico que cada caso é um caso. Mas a família toda, igual você falou, os avós faleceram, continuou o imóvel e não fizeram... O caso que você disse, ainda eles entraram em inventário, foram morrendo outras pessoas. Isso. Então, se já iniciou o inventário... Já tem inventário. Não pode parar o inventário e agora iniciar um uso capião. Tá. E assim, em nome de todos os herdeiros, eu vou pedir um uso capião? Também não pode. O que acontece em alguns casos é que aconteceu tudo isso. Era dos avós, passou para o pai, agora é o neto, e só ele que cuida pelo tempo ali de 10 anos. Só ele. Os outros herdeiros não contestaram. Aí passa a ser uso capião. Uso capião de um herdeiro, porque ele tem que comprovar que a posse dele foi exclusiva por aquele lapso temporal, certo. Sem o questionamento, sem a oposição de nenhum dos outros herdeiros. Correto. Né? Analisando também somente nessa situação. Sim, mas livrar do inventário, não vou fazer o inventário e vou partir para o uso capião, não é uma saída. Não é saída. Legal. Mesmo porque o uso capião não é mais simples que o inventário. É muito mais complexo. Engane-se quem acha que o uso capião é mais simples que o inventário. Temos o uso capião extrajudicial, como temos o inventário extrajudicial feito no cartório. Mas extrajudicial, vocês sabem, no cartório tem que estar tudo comprovado conforme pede a lei. Legal. Se depender de uma outra prova, muitas vezes o capião depende de prova testemunhal também, dos vizinhos, não tem como fazer no cartório. Quem está na matrícula, eu não sei onde mora, não consigo intimar, porque o cartório também vai ter que ter a anuência do proprietário registral, que é quem consta na matrícula. No cartório também não tem como fazer, ele tem que ser intimado. Ele está em lugar incerto e não sabido, vai ser apenas por edital. Alguns cartórios, de algumas comarcas até fazem, mas é muito raro. Tá. Então, assim, uso capião só se tiver muito certinho para conseguir no cartório, senão a gente acaba tendo que ir para o judicial. E aí é coisa de 5 anos. Paulinho, é muita informação, né? E ainda tem gente que acha que pode fazer o contrato. Bate o contrato lá rapidinho, vamos lá, vai, bate o contrato e faz o negócio acontecer. Meu Deus. Cada live a gente vai... cara, muita coisa. Aí, gente, é conteúdo coisa. de peso, hein, quando eu falo com vocês. É complexo, né? Mitos e verdades jurídicas aí, Paulinho. A gente vê muito aí que todo contrato precisa ter testemunha e às vezes acontece, né, em 3 vias, então o comprador assina aí como comprador e só você assina, não precisa, eu fico com a assinatura sua, e a minha via eu assino e vai, e nada de testemunha. Precisa de testemunha? Não. Tá lá à toa aquele nome? O corretor pode ser testemunha, não pode? Explica aí, doutor. Isso é um ponto que é muito comum. Como é em 3 vias, então a sua via eu assinei, a minha você assinou. Tá tudo certo. E sem testemunha. A questão da testemunha no contrato, ela é imprescindível pela lei. O que se exige a testemunha no contrato para ele ser um título executivo? Para você conseguir executar ele judicialmente, ele tem que ter 2 testemunhas. Ok. Não quer dizer que se um contrato está sem as testemunhas, ele não tem validade, é diferente. Okay. Né? E
até puxando o gancho que você me disse sobre a assinatura eletrônica, a assinatura eletrônica é dispensável à assinatura de testemunhas. Tá. Né? Agora, a questão se o corretor pode assinar como testemunha. O que eu digo assim, é o corretor de um lado e de outro. Ele é imparcial ou ele é parcial? Porque a testemunha tem que ser uma pessoa imparcial. Né? Diz que não pode ser nenhum parente, não pode ser correlacionado ali, né? Porque a testemunha, ela não pode ser parcial, ela não pode ter vontade para nenhum dos lados. Querer favorecer você e não ele, né? Sim, por exemplo. Então quando tem corretor, igual vocês falam, o parceiro, que é um do lado do outro, eu não oriento a serem testemunha. Okay. Porque você está orientando um lado, o outro. Pode ser que, querendo ou não, você tem um juízo aí de parcialidade para o lado do seu cliente. Sim, exatamente. Né? Legal. O contrato de boca a boca, então, não existe. Existe contrato no papel, né, doutora? Sim. Aí, essa pergunta, ela já tinha respondido, né, Paulinha? Minha mãe está assistindo você e não eu, porque no canal... Tá mãe, porque ela gosta mais de mim do que de você, cara. Ai, Me diz uma coisa aí, com relação... até eu acho que é um assunto que a gente tem que fazer uma outra live, mas eu sei que você é estudiosa nesse quesito, da parte de holding e de patrimônio, né? A parte de blindagem patrimonial, né? Essa frase, essa palavra, né? Que os advogados vendem essa ideia, né? De blindagem patrimonial. Aí doeu também, né? Doeu. Vamos lá, fala um pouquinho para a gente fechar com chave de ouro a nossa live aí. Marcelo, então, a holding, hoje a gente tem muita informação na internet, nas redes sociais, dissimou muito a questão da holding, ela é séria, ela é muito importante, sim, principalmente agora com a reforma tributária, mudança, né? É um instituto que favorece muito o cliente, mas tem que tomar cuidado com quem faz e como faz. Holding não é brincadeira, qualquer um faz e principalmente, holding não é blindagem patrimonial. Perfeito. Né? A gente tem aí diligências da Receita Federal, Receita Estadual, em holdings que foram feitos há anos atrás, que acharam erros. Então, assim, é um procedimento muito sério. Eu especializei nisso também, venho estudando para trazer isso para os clientes. E não é simples também, como todo mundo fala. Eu até já citei, algumas pessoas falam assim, eu vou abrir uma holding, colocar todo o meu patrimônio lá e eu estou protegido. E não é bem assim. Porque a holding também é uma empresa, é um CNPJ. Você cria um CNPJ e você coloca todo o seu patrimônio lá, é igual a qualquer empresa. Dessa forma. Mas o que ela tem que ser feita? A holding que eu especializei e a gente faz é a holding familiar, a holding patrimonial no sentido de evitar o inventário. Ótimo. Por exemplo. Mas não é apenas você criando um CNPJ e jogando todos os seus imóveis lá. Tem as estratégias certas, por isso que precisa de um advogado especialista para fazer. Tem a questão de uma célula, 2 células, 3 células, e a gente vai fazer as estratégias corretas para que se evite o inventário. Por quê? Com a reforma tributária vai aumentar muito o custo para o inventário, porque o imposto de transmissão, que é o TCMD, que hoje no estado de São Paulo é 4%, ele pode chegar a 8%. Então vai dobrar esse valor. É o dobro do valor. O inventário a gente sabe que é um procedimento muito caro, que muitas vezes as pessoas não fazem inventário, porque não, por conta do custo não tem, mesmo. Ou vai ter que vender o imóvel para custear todo o inventário. A holding é um procedimento muito bacana para isso. Ela, geralmente, vocês também têm contato com investidores que têm aí um patrimônio maior e quer já deixar tudo planejado, tudo certinho. A holding é a saída, mas a holding bem feita. Porque se você simplesmente abrir um CNPJ, jogar os imóveis lá,
Quando você falecer, vai inventariar as cotas da sua empresa, assim, não vai fugir do inventário. E às vezes vai ficar até mais caro, vai ser o valor de mercado das cotas, a liquidação, vai dar muito mais trabalho. Então ela tem que ser bem feita, através de um advogado especializado mesmo, essa estratégia das células. Sim. E para realmente, aí ele vai ficar tranquilo, porque os pais, os patriarcas, vão ficar como os administradores, eles ficam como administradores dessa holding, eles ainda têm o poder de administração. Sim. E a gente coloca realmente qual que vai ser a vontade dele quando ele falecer, quando um falecer, quando o outro, quando os dois. Para quais filhos vai... Quer dizer, a holding também não vai favorecer só um. Por exemplo, alguns casos já vieram me perguntar também. Eu tenho um filho do primeiro casamento, agora eu casei de novo. Eu queria deixar só para minha esposa e para o meu filho do segundo casamento. Não existe isso também. Eu quero esconder. Não pode excluir um herdeiro. Tem até casos de anulação de holding, porque foi feita nesse sentido. Por isso que eu falo do cuidado. Deixa eu te perguntar, dentro da holding, é possível também ter a administração de bens, por exemplo, alocação, né, de bens próprios, e aí entrar toda essa parte financeira dentro da holding para fazer a distribuição, não ter a distribuição de lucro, né, fazer como distribuição de lucro, para não ter pagamento, né, de duplicidade de imposto, né, dentro do imposto de renda. É possível fazer todo esse processo. É muito dentro disso também. Que você coloca que são as esferas aí, que são os processos. É muito usada também para quem faz as transações aí com relação à locação. Certo. Né? Porque acaba diminuindo a carga tributária, que vai aumentar também. Com a reforma. Então a holding vai garantir isso, o imposto menor nas transações, no recebimento do aluguel. Então, né? Em geral, doutora, ainda um bom benefício, tem ainda o benefício da holding em ser aberta, independente de ser aberta esse ano ou ano que vem, ainda é um mecanismo jurídico que tem validade. Tem, é um mecanismo jurídico muito bom, que vai ajudar muitas pessoas a realmente, não é blindar o patrimônio, não é fugir do fisco, mas é fazer um planejamento para que você pague menos, para que você pague menos imposto, porque quem quer pagar o valor maior, se pode pagar menos. Sim. Não é burlar o fisco, não é deixar de pagar, não é excluir herdeiro, não é nada disso. A holding bem feita, ela vai te favorecer. Um planejamento organizacional ali do seu patrimônio. Planejamento patrimonial, planejamento tributário também, porque aí você tem imóveis, como o caso que você disse, em aluguel, você recebe esses valores de aluguel, mas você tem que pagar um imposto alto porque é pessoa física. Legal. Aí você passa para a holding, vai pagar um valor menor, né? Então tudo isso também tem que ser feito um estudo, mas tem que ser bem feito, senão muitas vezes você faz uma holding e ainda tem problemas. Por isso que tem que procurar o profissional habilitado, especialista. Tá vendo, Paulinho? Rapaz, é coisa, hein? É muita coisa. Por isso que os profissionais são tão importantes em todas as áreas, né? Exatamente. E o profissional especializado. Qual seria aí a dica, né, para quem tem um patrimônio, tem vários imóveis aí, que queira realmente partir para a holding? Qual é a dica ou qual é o primeiro passo que ele precisa ter, né, ou trazer para você, por exemplo, né, uma relação de imóveis, para você começar, por exemplo, a fazer uma primeira consulta ali, né, para elaborar? A gente sabe que é uma situação que não é rápida, né? A holding, para ela ser concretizada, né, tem várias etapas, vários, né, passos aí dentro da jornada para se criar essa holding, para estar tudo formalizado da forma correta, né? Porque fazer de qualquer jeito é muito fácil, né? A gente vai lá, monta o contrato, bota lá os imóveis lá dentro, já é uma holding. Pronto, eu tenho uma holding, estou protegido. Já está aqui, meus imóveis, está tudo relacionado aqui. Mas a gente sabe que não é só isso. O que a pessoa precisa trazer para você para a gente iniciar, né, uma jornada aí de parceria com o corretor ou até mesmo com o proprietário do imóvel, trazer essas informações para você aí? Então, a primeira consulta que a gente faz com a família quando ela deseja fazer a holding, né, ou com
a pessoa em si, o administrador ali, o cliente, Sim. é entender qual que é a necessidade dele, o que ele quer com a hold, se é com relação a aluguel, se é com relação ao patrimônio dele, que ele já quer deixar tudo planejado, tudo certinho para os filhos. Legal. E aí o documento que a gente vai precisar analisar, porque aí é depois de tudo isso, né? Porque é um documento sigiloso, é o imposto de renda. Okay. Porque a gente vai partir do que ele declara no imposto de renda, Legal. até para fazer o estudo de realmente a viabilidade da holding, valores. Quanto isso vai custar, quanto né? isso vai Ou custar. seja, mas então tem pode as ser etapas. que você analisando não seja viável. Fala, não, mas eu quero, mas não é. Continua assim que... Sim, porque tributariamente tem casos que é viável, tem casos que não vai ser viável, né? Perfeito. Lógico que a pessoa, quando ela procura, hoje todo mundo tem informações, ele já sabe que ele tem um patrimônio que é passível de holding. Perfeito. Que tem casos que a gente faz, inclusive, que tem investimentos fora, no exterior também. E tem um mínimo, assim, tipo, a pessoa tem um imóvel, um apartamento, uma casa, 300, 500 mil, já é passível de fazer uma holding ou não? Precisa ter mais imóveis, mais bens ali? O que você... Passível qualquer valor de imóvel seria passível. A questão é que ele vai avaliar se compensa ou não diante do custo que ele vai ter do investimento, né? Então aí ele vai avaliar se vai compensar. A gente apresenta inclusive uma tabela, o que seria o gasto com o inventário, o que seria o gasto com a holding. Tem um comparativo. Lógico que ele vai fazer se compensar para ele, né? Sempre a gente vai olhar a partir do custo. Mas também, né, a gente sempre fala em oportunidade, né? Sim. Vai custar um pouco mais, mas eu tô tranquilo. Sim. Porque estrategicamente eu tô, talvez, né, blindado, vamos dizer. E com toda essa mudança... Não usa essa palavra, por favor. Não usa blindado. Não é blindado, estou protegido. Mas estou protegido. Eu vejo que com toda essa mudança tributária, né, e Brasil, desde quando é Brasil, a mudança tributária ela existe constantemente, né? As mudanças elas vão ocorrendo de acordo com o tempo. Eu vejo que tem muita gente sem informação. A informação ela tá, sim, né? Ela tá solta. Tem muita informação. Mas não verdadeira. Mas aí falta muita coisa. A gente vê muita conversa, né, em botequim, né, em churrasco, né, da família, dos amigos. Aí um fala uma coisa, outro fala uma coisa. Porque o meu advogado falou isso, aí o outro advogado falou aquilo. Eu sou contador também, né? Porque o meu contador falou que faz assim, assim, assado, né? E a verdade é que precisa estar sentando, precisa estar avaliando caso a caso, analisando caso a caso, né? Marcelo, eu tenho um caso de holding que a gente está fazendo aqui no escritório, que eu estou fazendo a holding familiar de uma holding. Olha aí. Holding de uma holding? É porque o quê? Vamos explicar agora, né? A família, há 20 anos atrás, fez uma empresa e há poucos anos colocou o nome de holding. Ela tinha empresa, depois foi fazendo alteração contratual, ela colocou o nome de holding, provavelmente porque algum contador falava, coloca como holding. Só que eles se atentaram já que essa holding deles não é a holding que ele realmente quer fazer agora. Tem o nome, mas não a estrutura. Exatamente, que não é a holding que ele busca, que é proteger e planejar o patrimônio dele para evitar o inventário. A sucessão. Então ele nos procurou e a gente fez essa análise. Ele tem o CNPJ, o nome de holding, só que a gente está fazendo a holding para familiar de forma correta para realmente atingir o objetivo que ele quer. Que legal. Então é bem complexo isso. Que legal. Bom, partindo para o encerramento, tem uma dica chave aí, uma dica ouro que você quer deixar para a galera? Com relação aos corretores? Corretores, a contrato. Uma mensagem, um insight, uma palavra aí para deixar para a galera. Orelha, não sei. Eu acho que de tudo que a gente conversou aqui, a grande importância é realmente procurar os profissionais qualificados para ajudar, né? Os profissionais habilitados, que são qualificados ali para passar essa segurança para todas as hipóteses, seja compra e venda, seja locação, seja uma holding. A pessoa tem que saber realmente o que ela está falando, o que ela está te vendendo, né? Vocês como corretores vendem essa intermediação, eu como advogada vendo a prestação de serviços jurídicos.
ver se essa pessoa realmente é especializada e habilitada, ela sabe do que ela está falando. Legal. E a transparência também que a gente falou. Se a pessoa sabe, ela vai agir com transparência, vai passar segurança. E aí, acredito que em qualquer dessas transações, seja compra e venda, locação, seja o planejamento patrimonial, a pessoa vai ter confiança também, porque o profissional que está auxiliando ela é um profissional habilitado, especializado, sabe do que está fazendo. Perfeito. Não está gaguejando, né, doutor? Legal. Isso é importante. Mais uma vez, quero agradecer, né, a lição que nós tivemos hoje, né, Paulinho? Os insights aí, eu acho que a galera que assistiu, né, vai tirar bastante, né, informação, bastante insight do que a gente passou, do que a doutora compartilhou, né? E se você é corretor, quer ficar antenado aí nas informações, no conhecimento, né? A gente tem compartilhado todas as terças e quinta-feira com os nossos convidados aí assuntos pertinentes ao mercado imobiliário, né? Que é vasto demais, é muita informação, vários profissionais, né? Semana passada a gente estava com um arquiteto, né? E aí a gente falou da importância da cadeia, por exemplo, da construção civil, né? Se a gente pegar, né, a cadeia da parte jurídica, né, e quantas outras habilidades a gente pode ter a partir, né, da parte jurídica, né, quanto que desenrola, né, quanta coisa que é envolvida, porque aí a gente está falando de cartório, a gente está falando, né, de diligências, a gente está falando de o corretor, está falando do advogado especialista, dentro do advogado especialista, né, no mercado imobiliário, entra um pouco de família, entra um pouco de civil, entra um pouco de criminal, entra vários especialistas ali. É um leque muito grande, né? Envolve muitas pessoas aí. Então a gente quer, cenário imobiliário, de fato, agradecer você aí, agradecer a galera. Essa live vai ficar gravada, né, Paulinho? Isso aí. E aí, Paulinho, qual que é a palavra final? Né? Se você é corretor, quer, né, ampliar aí seu conhecimento, ter mais sucesso, vem para a nossa mentoria também, Mentoria Mesa Imob, onde a gente traz conteúdo de muito peso, né? E fazer parte aí também do Livecast, siga, compartilha, ativa o sininho e, né, sempre conosco aí toda semana com esse conteúdo aí de peso. Conteúdo riquíssimo. Muito Agradeço obrigado. O convite, Marcelo, Paulo. Obrigado, foi muito bacana aqui a nossa conversa e tem muito assunto. Muito, né? Tem que marcar de novo, né? Fazer mais, falar mais. Com certeza. Obrigado, Se alguém tiver mesmo. alguma dúvida, pode me chamar também, que eu fico à disposição. Repete seu Instagram, por favor. Silviane Guedes ADV. Silviane Guedes ADV, Marcelo Palma Oficial e Paulo Brito Imóveis. E é isso, gente. Contratem profissionais especializados. Tenha transparência, né? Tenha pessoas boas de caráter, profissionais habilitados, você vai ter muito resultado. Valeu, galera. Fechou? Boa noite. Valeu, gente. Valeu. Obrigado, Silviane. Obrigada. Vocês esperam aí que eu tenho que desligar aqui o trem. Tá bom.